E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao InfoNerd. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um gameplay aqui com o Galaxy M52 para a gente poder atender e resolver algumas questões. Acontece que da última vez que a gente fez um teste com o M52, rodando alguns jogos aqui, ele ficou aí na taxa dos 60 frames por segundo. Mas afinal de contas, será que essa limitação a 60 frames por segundo é por causa do hardware que não conseguia ir além disso, ou era uma limitação do próprio jogo, já que a tela dele consegue entregar até 120 Hz? Para a gente responder a essa e várias outras questões, segue o vídeo. Vamos para a jogatina aqui para a gente ver algumas coisas. E o primeiro jogo que a gente vai entrar aqui é, adivinha qual? Sim, o Genshin Impact. Um dos jogos mais pesados que você vai encontrar aí na Play Store, tá? Ele é um jogo que é desafiador para qualquer aparelho intermediário. Logo no início aqui, enquanto o jogo carrega, você percebe que já está rodando aqui a 61 frames por segundo, tá? Aqui a gente tem então o processador Snapdragon 778G. A gente tem aqui 6 GB de RAM também e 4 GB de RAM Plus para poder rodar o Genshin Impact. E para a gente começar a fazer aí os nossos testes, vamos dar uma olhada aqui nas configurações para a gente ver qual é a taxa de frames por segundo que o jogo consegue alcançar, tá? Ou seja, qual é a limitação de software. Vamos dar uma olhada lá, clica aqui, clica na engrenagem aqui, e aqui a gente tem algumas configurações. Vamos lá, em gráficos, frames por segundo, aqui está em 30. Perceba que apesar de aqui no jogo estar configurado para 30 frames por segundo, o jogo está rodando aqui em 53, 54 frames por segundo, tá? A gente pode vir aqui e mudar para 60, apesar disso, a quantidade de frames por segundo não mudou. Mas, se eu vier aqui na qualidade gráfica e baixar aqui, eu vou dar uma desestrangulada aqui na capacidade de processamento. O processador vai trabalhar um pouquinho mais folgado. Perceba que a taxa de frames por segundo já deu uma aumentada aqui, tá? Voltando aqui então, fechamos. A gente diminuiu um pouquinho a qualidade gráfica e a gente deu uma aumentada na quantidade de frames por segundo. Vamos ver se aqui durante o jogo a gente consegue ter uma situação na qual ele passa aqui dos 60 frames por segundo. Vamos lá. Vamos dar umas voltas aqui. Eu queria pedir para vocês não dar muita bola para a falta de experiência do jogador, tá? A ideia aqui é só a gente estar dando uma testada aqui no joguinho mesmo, para a gente ver o desempenho do processador do Snapdragon 778G, tá? E dos 6 GB de RAM que acompanham aí. Lembrar que esse aparelho ele já está com RAM Plus, então ele tem aí esse recurso a mais, que é ativado cada vez que faltar memória RAM. E vai buscar lá na memória de armazenamento para isso, tá? Então você sabe que o Genshin Impact é um dos jogos mais pesados que existem dentro do Play Store. Para você ter uma ideia, só o mapa América que você baixa dele aqui tem 13 GB, que é uma quantidade impressionantemente grande de mapa para você baixar, tá? Perceba que ele está rodando de forma bem lisa, bem tranquilo aqui, sem engasgos, sem nada. O processador ele está bastante quente, estou sentindo que o calor está um pouquinho alto aqui na mão, tá? Apesar disso, não tem nenhum travamento, nenhum engasgo, nem nada, tá? Tá bem tranquilo isso aqui. Como eu disse a vocês no começo, a qualidade gráfica foi reduzida ao mínimo possível, tá? E a quantidade de frames por segundo foi aumentada no máximo possível. E até agora ele está rodando aqui a 60 frames por segundo o tempo inteiro, tá? Então isso tudo me leva a crer o seguinte, que essa limitação aqui, o fato da tela ser de 120 Hz e ele ter se mantido aqui a 60 frames por segundo o tempo inteiro, isso é uma limitação do jogo, tá? Pode ser que em outro jogo aí, que eu vou testar daqui a pouco, que é o Asphalt 9, eu consiga obter uma taxa de frames por segundo um pouco maior, tá? Nesse jogo aqui, o Genshin Impact, eu não vou conseguir uma taxa de frames maior, porque o jogo só tem opção até 60 frames por segundo. Então isso é uma coisa que não vai adiantar a gente tentar mexer em coisa aqui e tal, porque é uma limitação do jogo. Bom, então é isso. Vamos dar um pulo agora para o próximo jogo, que é o Asphalt 9.
é que para mim ficou bem claro que o problema é a limitação do jogo e não o hardware. Pode ser que esse processador, o Snapdragon 778, tenha mais fôlego para poder ir além disso e alguns jogos entregar uma taxa de frames ainda maior, tá? Vamos testar o próximo jogo aí. E aí, pessoal, tá gostando desse teste que a gente tá fazendo aí? Se tá gostando, deixa um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos aí. E antes de seguir adiante, a gente abrir aí o Asphalt 9 e aí ao mesmo tempo a gente dá um tempinho para o processador dar uma esfriada. Eu queria te mostrar uma coisa. Quando você olha aqui para a tela dele, você percebe que o aplicativo que eu estou usando para poder demonstrar a taxa de frames por segundo está mostrando que na situação sem estar rodando o jogo, ele está aqui com a tela a 121, 122 frames por segundo, tá? Isso é uma coisa que demonstra que o hardware dele e a GPU dele consegue gerar imagem nessa tela a mais de 100 frames por segundo, tá? Exatamente o que a gente está percebendo aí, que é uma limitação lá do jogo do Genshin Impact. Agora vamos ver como é que o Asphalt 9 se sai nesse novo teste. Então vamos lá, abrindo aqui o Asphalt 9, a gente vai testar ele em duas situações para ver o que acontece com a taxa de frames por segundo. Primeiro vamos rodar ele em alta qualidade, depois vamos rodar em baixa qualidade, ou seja, em modo desempenho, para ver se tem aí alguma alteração em relação a isso. Bom, tá aqui, o jogo está aberto, vamos lá nas configurações. Aqui a gente tem configurações de jogo e lá a gente tem som e imagem. Diferentemente aqui do Genshin Impact, a gente tem um controle aqui bem mais simples em relação à qualidade do jogo. A gente tem aqui alta qualidade, padrão e desempenho. Possivelmente no modo desempenho é a situação que ele coloca o gráfico no mínimo para ver se sobra desempenho para rodar o jogo de forma mais lisa, tá? A gente tem então o modo padrão e o modo de alta qualidade, onde o gráfico fica bem mais nítido, com a imagem com uma resolução maior, e isso deve piorar a taxa de frames por segundo. Vamos começar então com o modo desempenho, tá? Para a gente ver o que acontece se a gente consegue alcançar a taxa de frames por segundo maior do que 60 aqui, como está sendo mostrado aqui no cantinho superior direito para você, tá? Vamos lá então. Quando eu coloquei no modo desempenho, ele reiniciou o Asphalt 9 para aplicar as configurações que eu escolhi. E agora parece que a gente teve aqui alguns picos de frames por segundo. Vamos ver como é que fica isso aí. Vamos lá, iniciando o jogo. Vamos ver aqui se ele consegue alcançar. O processador já deu uma esfriadinha em relação ao Genshin Impact. E a gente está aqui com 61 frames por segundo. Não é lá grande coisas. Durante a transição a gente teve algumas mudanças. Mas, iniciando o jogo aqui, jogo nitro. E a gente tem lá a taxa de quadros por segundo constante a 60 a 61, mais ou menos aí o tempo inteiro, tá? Taxa de frames por segundo a 60 o tempo todo. Perceba que aqui é um jogo que o gráfico todo se move a uma velocidade bem maior, tá? Isso é uma coisa que com certeza exige bastante processamento gráfico para você ter esse jogo rodando de forma fluida como foi aqui agora, tá? Então aqui no modo desempenho a gente não conseguiu passar de 61 frames por segundo em nenhum momento, tá? A corrida foi bem curta, a gente conseguiu fazer aqui no tempo bem rápido aqui, mas a taxa de frames por segundo se manteve praticamente constante e congelada e travada aí na casa dos 60, tá? Raríssimas vezes passando de 61 frames por segundo, tá? Vamos dar agora uma nova configurada para a gente tentar ver aqui como é que ele fica com o gráfico no máximo, tá? Vamos ver até que ponto a alta qualidade do jogo pode interferir aí. Tá lá modo desempenho, modo padrão. Vamos colocar aqui alta qualidade, tá? Vamos lá. Voltando aqui. Possivelmente ele vai pedir para reiniciar o jogo, tá? Durante esse processo de reinicialização, é como se o jogo parasse de rodar por um instante. A taxa de frames por segundo dá uma aumentada aqui, tá? Porque é como se não estivesse rodando o jogo por alguns segundos e aí sobe a taxa de frames por segundo. Carregando aqui então o Asphalt 9 novamente, já com as novas configurações de alta qualidade. Se a gente der uma olhada aqui, configurações, sua imagem, aqui está em alta qualidade agora, tá?
Então, tudo já foi redefinido. Vamos começar uma nova sessão aqui, uma nova corrida, para a gente estar vendo aqui como é que a gente faz e se a taxa de frames por segundo sofre algum tipo de alteração, tá? Bem, começando então, rota altamente perigosa, olha só. Bem legal esse jogo, é um jogo que eu gosto muito e mostro muito aqui no canal. Se você acompanha o canal aí, você deve saber. Vira e mexe, eu estou rodando ele, mostrando ele aqui em vários aparelhos diferentes. Vamos lá, largada. Vamos lá, tentar subir a dianteira. Perceba que durante o tempo do jogo aqui está congelado a 61 frames por segundo, mesmo com os gráficos em desempenho máximo, tá? É como se não tivesse alterado em nada o fato dele estar rodando a 60 frames por segundo o tempo todo, mesmo na baixa qualidade e na alta qualidade também. Não houve nenhuma alteração em relação a isso, tá? Isso quer dizer que está sobrando processamento aqui. Aqui também, possivelmente, trata-se de uma limitação de software, tá? Porque a gente percebe que, então, que o fato da configuração de desempenho e da configuração de alta qualidade, a taxa de frames por segundo se manteve a mesma, tá? Quer dizer que está sobrando processamento para poder rodar em alta qualidade e ainda assim manter os 60 frames por segundo, tá? Isso é uma conclusão bem legal, porque isso quer dizer que o hardware dele, o processador, a GPU, tem mais desempenho do que o jogo pede. Então a gente chega à conclusão aqui também de que se trata de uma limitação de software, ou seja, do jogo. O jogo é programado para rodar a 60 frames por segundo. Pode ser que no futuro, qualquer um desses dois jogos que eu testei aqui soltem novas atualizações para esse tipo de aparelho que tenha taxa de atualização bem maior do que isso, e aí a gente possa ter uma experiência mais fluida com esses jogos. Mas por enquanto é o que tem por aí para a gente poder usar, tá? Bem, então eu queria dizer para vocês que esse aparelho, o Galaxy M52, ele deu uma diminuída de preço bem expressiva durante a Black Friday. Assim que passou, ele subiu para preços exorbitantes aí, chegou na casa de R$3.000, pasmem, né? Chegou a esse patamar todo, mas agora ele está sofrendo uma diminuição com a proximidade do Natal e está se tornando uma boa opção de novo. A gente consegue ver aí, e eu postei lá no nosso grupo do Telegram, esse aparelho com o valor de R$1.700 e poucos lá. Então ele já está chegando de novo a um patamar bem interessante. É um aparelho com hardware muito robusto, 128 de armazenamento, 6 GB de RAM com mais 4 de RAM Plus, para você nunca ter problema de travamento aí durante todo o tempo que você estiver usando ele. É um aparelho que tem uma tela bem bacana de 6,7 polegadas, Full HD Plus em AMOLED. É um aparelho fino, tá? Que tem uma pegada bem legal. A gente percebe que o fato dele ser mais fino ajuda na ergonomia quando você vai tentar sobrar dedão para você fazer as coisas que você quer aí. Então isso tudo faz com que ele seja um aparelho excelente para quem gosta de jogos. Ele tem 5.000 mAh de bateria, não é pouco, mas também não é a mesma quantidade de bateria que um M62 ou um M51 teria. Mas não é ruim, você consegue aí ter um bom tempo de jogatina se você pegar para ficar o dia todo. É bem possível que ele consiga chegar aí a umas 8, 9 horas de jogo sem parar, te dando um tempo bem interessante aí, tá? Então, se você tiver interesse, vou deixar links aqui na descrição desse aparelho para você ir até lá e tentar encontrar o varejista com o menor preço possível. E a gente tem aqui, como eu comentei, um grupo no Telegram, onde a gente coloca lá as melhores ofertas que a gente consegue garimpar aí pela internet. A gente também coloca lá vários cupons que você consegue obter desconto em várias lojas diferentes. É bem interessante, se você tiver interesse, tem link aqui na descrição para você ir até lá e economizar o seu rico dinheirinho. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal para poder não perder os próximos vídeos, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E vou ficando por aqui, mas você vai ver mais vídeos para você assistir aqui do nosso canal a partir de agora.